Olá, eu sou o professor Edson Costa aqui do canal Deriva Mate e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as equações do segundo grau incompletas. As equações do segundo grau incompletas são aqueles casos especiais onde nós não vamos precisar trabalhar nem com Bhaskara e nem com delta. Mas antes da gente começar a cair a fundo nas equações do segundo grau incompletas, vamos só relembrar como que é o formato de uma equação do segundo grau, que no caso seria esse aqui. Esse aqui é o formato de uma equação do segundo grau completa. Lembra que tem ax ao quadrado mais bx mais c. Para me ter uma equação do segundo grau completa, eu preciso ter os três coeficientes numéricos, o coeficiente principal, o secundário e o termo independente. O primeiro formato, ax ao quadrado igual a zero, onde nesse primeiro formato, nesse primeiro caso, eu tenho b igual a zero e o c igual a zero. No segundo caso, eu tenho ax ao quadrado mais c. Temos b igual a zero. Nesse segundo caso aqui, eu já não tenho b. O b é igual a zero. E para a gente fechar a nossa parte da introdução das equações do segundo grau incompleto, eu tenho ax ao quadrado mais bx, onde eu não tenho o c. Então observa, eu tenho três casos especiais de equações de segundo grau. Quando eu falo casos especiais, são casos que elas são incompletas, elas não têm ou está faltando B, ou está faltando C, ou está faltando B, ou está faltando o C. Isso quer dizer o quê? Para me identificar uma equação do segundo grau completa, não tem segredo. Eu só preciso observar se a equação está trazendo para mim só o formato de ax ao quadrado igual a zero, automaticamente eu já observo que o meu b é igual a zero e o meu c é igual a zero. Sendo assim, eu tenho como resolver ela sem utilizar o Bhaskara e sem utilizar o delta. Aqui no primeiro exemplo eu estou trazendo para vocês 5x ao quadrado igual a zero. Já observei que eu não tenho o b e nem o c. No segundo exemplo eu tenho menos 2x ao quadrado igual a zero, uma negativa. E no terceiro exemplo eu tenho menos x ao quadrado igual a zero. Vamos desenvolver esse primeiro exemplo aqui, que é 5x ao quadrado igual a zero. Como que eu vou desenvolver para achar as duas raízes? Porque eu já sei que é uma equação do segundo grau e na equação do segundo grau eu tenho que encontrar as duas raízes. Então como que eu faria? Eu iria pegar o 5, passar ele para o segundo membro. Eu observo que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, eu consigo isolar no primeiro membro x, que ficaria x ao quadrado, que seria o quê? 0 dividido por 5. Esse 5, quando ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E automaticamente ele vai ser o nosso denominador no segundo membro. Sendo assim, fica bem mais viável eu encontrar as raízes da minha equação do segundo grau completa. Por quê? Porque quando eu faço esse cálculo aqui, 0 dividido por 5, eu sei que todo número que for dividido por 0 vai ser igual a 0. Então eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 0. Observe, toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau completa, onde o meu b é igual a 0 e o meu c é igual a 0, sempre eu vou ter o valor de x igual a mais ou menos a raiz de 0. Por quê? Porque eu estou passando para o outro lado. Eu peguei o 2 e joguei ele para o outro lado. Quando ele está na forma de potência, ele vai passar na forma de raiz. Quando ele passa na forma de raiz, ele passa mais ou menos a raiz de 0. Logo, eu tenho que x é igual a mais ou menos 0. Sendo assim, eu encontro a minha solução. Lembra, mais ou menos 0 significa que eu tenho dois valores. Eu tenho o valor de x1, que é 0, e eu tenho o meu valor de x2, que é 0. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo já é um exemplo negativo. A gente vai seguir da mesma forma que a gente fez no primeiro. Lembra? A ideia é seguir aquele princípio da equação no primeiro grau que eu já sei resolver, que é letra para um lado e número para o outro. Então vamos lá. Vou pegar o menos 2. O menos 2, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo para o outro lado, normalmente. Por quê? Porque eu tenho que isolar o x. Ó. X ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por menos 2. Viu? O sinal vai junto com ele. Então eu tenho que x ao quadrado vai ser igual. Todo número dividido por 0 é igual a 0. Então eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 0. Para mim continuar a minha equação, eu tenho que isolar o valor de x. Então eu vou pegar a potenciação e vou jogar ela para o outro lado. Quando eu passo a potência para o outro lado, ela vai passar na forma de mais ou menos raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 0. E raiz quadrada de 0 eu já sei que é igual a mais ou menos 0.
Novamente, toda vez que eu pegar uma equação do segundo grau incompleta, onde o b é igual a zero e o c é igual a zero, as minhas raízes da equação, tanto o x1 quanto o x2, vão ser nulas. Então, ela é bem mais fácil, a gente pode até resolver ela mentalmente. Vamos para o último exemplo. Quando eu vou fazer o último exemplo, eu observo que é menos x ao quadrado igual a zero. Lembra, quando não tem nada aqui na frente, eu tenho 1. Por que eu tenho que lembrar? Porque eu vou pegar esse 1, ele está multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. E eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 0, dividido por menos 1. Mais uma vez, todo número dividido por 0 vai dar 0. X ao quadrado vai ser igual a 0. Eu ainda não isolei o meu x, lembra? Forma de potenciação. Quando tiro da potência e passo para o outro lado da igualdade, ele vai na forma de mais ou menos a raiz quadrada. Então vai ficar x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0. E eu tenho que x é igual a mais ou menos 0. Logo, eu tenho que as minhas duas raízes seriam x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Primeiro caso especial da equação do segundo grau incompleta, onde eu tenho ax ao quadrado igual a 0, que b é igual a 0 e c é igual a 0, sempre eu vou ter as raízes nulas. O segundo caso, ele já me traz o seguinte, ele fala para mim que eu tenho ax ao quadrado mais c igual a 0. Ou seja, nesse segundo caso, o meu b já é igual a 0. Observa que a minha equação não tem o b. Ela tem só o ax ao quadrado mais o c. Ela tem o termo principal e o termo independente. O secundário é igual a 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar a letra para a gente ver como que faz a resolução para encontrar as duas raízes da equação do segundo grau incompleta no segundo caso especial. Então eu tenho x ao quadrado. Lembra? Eu vou pegar esse menos 25 aqui, vou jogar ele para o segundo membro. E ele já vai com o sinal trocado. Então vai ficar x ao quadrado é igual a... Ele estava negativo, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Lembra que eu falei lá no primeiro caso especial agora, que eu falei que eu tenho que isolar o x, mas eu ainda tenho uma potência. Então eu tenho que passar essa potência também para o segundo membro. Quando eu passo essa potenciação para o segundo membro, ela vai em forma de mais ou menos a raiz quadrada. Então eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então eu tenho que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. A equação do segundo grau, eu tenho que encontrar o valor de x1 e o valor de x2. As raízes sempre serão iguais, só que uma raiz vai ser positiva e a outra raiz vai ser negativa. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. Novamente, vamos passar para o outro lado, quem é número, e vamos deixar no primeiro termo só quem é letra, quem está com letra. Então vai, eu tenho 3x ao quadrado, 3x ao quadrado vai ser igual. Esse 9 estava negativo, quando ele vem para o outro lado da igualdade, ele vem positivo. Então eu tenho 3x ao quadrado igual a 9. Concluindo esse desenvolvimento dessa equação, lembra, tem que passar todo mundo para o outro lado. Esse 3 ele está multiplicando pelo x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. E eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 9. O 3 estava multiplicando, passou dividindo, ele fica como denominador, dividido por 3. Eu tenho que x ao quadrado. Quando eu tenho essa operação aqui, eu posso fazê-la mentalmente, é uma conta de divisão. 9 dividido por 3 seria igual a 3. Eu tenho que passar ainda a potenciação, porque eu tenho que isolar o valor de x. Então eu vou pegar o 2, a potenciação, vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Lembra, toda vez que ele está em forma de potência, ele passa para o outro lado da igualdade, na forma de mais ou menos a raiz quadrada. Então eu tenho que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Observa que a raiz quadrada de 3 é uma raiz inexata, é um número irracional. Mas eu posso determinar as minhas duas raízes da equação do segundo grau completa como raiz normalmente. Eu tenho que x1 vai ser uma raiz de 3 positiva e o meu x2 vai ser uma raiz de 3 negativa. Lembrando, toda vez que eu estiver trabalhando no segundo caso, onde o ax ao quadrado mais c é igual a 0 e eu não tenho nessa minha equação b, sempre eu vou ter duas raízes iguais.
seria uma raiz positiva e uma raiz negativa, que são as famosas raízes simétricas. Vamos finalizar aqui o segundo caso com mais um exemplo. Eu tenho x ao quadrado mais 4. Vamos no mesmo raciocínio. Vou passar para o outro lado, quem não está acompanhando letra, vou pegar o 4, vou passar para o outro lado da igualdade. Esse 4 ele está positivo e ele vai passar para o outro lado da igualdade negativo. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 4. Concluindo, x ao quadrado é o menos 4. Eu tenho que passar a forma de potência para o outro lado da igualdade também. Quando eu tiro a potência e passo para o outro lado da igualdade, ela vai passar para mim como x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Observe que a gente tem uma situação aqui que é bem atípica da equação do segundo grau. Uma raiz negativa. Quando eu tenho uma raiz quadrada negativa, eu vou dizer para ti que essa raiz ela é o que? Inexistente. Ela não aparece para mim aqui nesse momento, ela vai aparecer só lá na frente nos números complexos. Por quê? Porque eu posso te afirmar que nós não podemos ter aqui nos números reais uma raiz quadrada negativa. Então toma muito cuidado, porque em outra situação eu poderia tirar e te afirmar que seria a raiz seria 2. Só que eu tenho esse pequeno detalhe, que a raiz, o radicando que deu o quê? Menos 4. Então tem que tomar muito cuidado. Se deu menos 4, não existe raiz quadrada de número real negativo. Só existe nos números complexos, que é uma aula mais para frente. O terceiro caso, ele fala para mim o seguinte: ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ou seja, nesse terceiro caso, quem não aparece para mim na equação seria o valor de c, que é o termo independente. Ele é 0 aqui nessa equação. Beleza. Dá para resolver? Dá. Eu tenho duas formas práticas para resolver essa equação do segundo grau, onde eu não tenho c. Eu posso desenvolver ela pelo fator comum, ou eu posso desenvolver ela por uma pequena fórmula, onde sempre nessa pequena fórmula eu vou ter que o meu x1 vai ser 0 e o meu x2 só precisa substituir os coeficientes numéricos aqui dentro para me encontrar ele. Dá para resolver mentalmente? Dá para resolver mentalmente, mas vamos com calma. Vamos primeiro aqui fazer pelo fator comum. O que seria o fator comum? Lá no fator comum eu vou ter que fazer uma fatoração desse valor aqui, ó, que é o x ao quadrado, onde muita gente se enrola em fazer o fator comum. O fator comum eu tenho que lembrar apenas que é um número, é uma variável que vai ser comum tanto para a primeira parte da operação como para a segunda parte da operação. Nesse caso aqui, eu tenho que lembrar que esse x ao quadrado, ele aparece com esse formato aqui para mim, ó, x ao quadrado, lá na potência, lembra? É x vezes x, eu tenho que lembrar que ele tem esse formato. Se ele tem esse formato aqui, lá na fatoração, no fator comum, eu posso separar esse cara, que é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar um valor desse x, vou colocar aqui do lado de fora, e esse outro x eu vou colocar aqui na parte de dentro. Isso é o fator comum, eu estou fatorando essa operação. Mais 5 igual a 0. Então eu vou resolver ela pelo fator comum. Como que eu posso ter certeza que eu fatorei da forma correta essa equação do segundo grau? Basta eu pegar e fazer a operação. Quando eu faço a operação aqui, aquela famosa operação do Tiberinho, ela tem que voltar para cá. Então confere só comigo, ver se eu fatorei certo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Viu? A fatoração do fator comum é apenas isso. Aí eu pegar e voltar para a forma original essa equação. Esse é o formato original dela. Quando eu faço a multiplicação pela propriedade da distribuição, que é o famoso chuveirinho, esse multiplicando com isso e esse multiplicando com isso, eu tenho aqui. Então é a mesma equação, só que uma formatada e a outra na forma original. Então vamos lá. Quando eu fiz isso, ficaria mais fácil para mim, ó. É isso que eu estou te falando. Por que eu fiz o fator comum? Porque eu vou pegar esse valor de x que está aqui do lado de fora e vou te falar, ó, esse cara aqui vai ser o meu valor de x1. Então eu já tenho aqui, ó, o meu x1 que vai ser igual a 0. E essa parte que sobrou aqui toda aqui de dentro, onde eu tenho x mais 5, eu também vou igualar ela a 0. Porque é como se eu tivesse dividido em duas partes a operação. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. X mais 5 igual a 0. Observa que quando eu fiz essa separação, automaticamente já achei a primeira raiz que daria 0, que seria o x que ficou lá de fora, e a segunda raiz vai aparecer para mim lá da equação do primeiro grau. É aquela equação que a gente já está bem acostumado a fazer, ó. E a equação do primeiro grau, letra para um lado e número para o outro lado. Eu vou pegar o 5,
vou passar ele para o outro lado da igualdade com o sinal trocado e eu acabo encontrando o meu valor de x2. Eu vou ter x é igual a, ele está positivo, acaba passando para o outro lado negativo. Pronto, encontrei as minhas duas raízes pelo fator comum. Geralmente o fator comum é onde o povo se enrola mais. Solução. Solução eu vou ter duas raízes diferentes, que é x1 igual a 0, sempre o x1 vai ser igual a 0 e o x2 igual a menos 5. Beleza. Fizemos pela parte do fator comum. Vamos fazer a mesma equação do segundo grau incompleta, onde c é igual a 0, agora pela segunda opção. Então você tem duas opções para resolver essa equação. Ou resolve ela pelo fator comum, ou resolve ela nesse formato de fórmula. Como que ficaria nesse formato aqui, na segunda opção? Bom, eu já estou te afirmando que quando você for trabalhar com a fórmula, automaticamente você já achou o seu valor de x1. Então você pode falar para mim, ó, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde não tem o c, e o meu x1 sempre vai dar 0. Como que eu faço para achar o x2? O x2 vai ser igual, trabalha com essa fórmula aqui, ó. Você pode resolver até mentalmente. Só tem que tomar cuidado com a fórmula com esse sinal de menos aqui, ó, que é menos b dividido por a. Esse menos b ele é um valor fixo, ele é um sinal fixo, ele não pode ser trocado daqui. Antes de eu substituir, seria legal eu montar essa legenda aqui do lado, ó, colocando os valores de a e os valores de b, justamente para não esquecer de passar o sinal. Então ficaria, o a aí não aparece aqui para mim, eu tenho que lembrar que ele vale 1, então eu tenho que a é igual a 1, e o meu b é igual a 5. Quando eu vou trabalhar com a fórmula, sempre é bom eu montar essa legenda para eu não me perder na numeração. Então eu vou ter aqui, ó, que o x2 vai ser igual a menos, ele é fixo na fórmula, quanto que vale o b? Eu vou lá na legenda, ele vale 5. 5. Quanto que vale o a? Eu vou lá na legenda, ele vale 1. Então eu tenho que x2 vai ser igual a menos 5. Nós obtivemos o mesmo resultado da primeira equação. Onde eu tenho aqui o meu x1 também deu 0. E o meu x2 deu menos 5. Vamos fazer mais um exemplo para a gente compreender isso, que agora a gente vai fazer ele direto para não perder muito tempo. Vamos fazer pelo fator comum. Lembra, o fator comum é aquele cara que está em comum nos dois termos. Então eu posso fazer aqui, ó, pelo x ao quadrado. Como que eu vou desenvolver esse fator comum aqui? Vamos lá. Vou botar o x fora do parêntese. E aqui dentro do parêntese eu vou colocar o quê? Ó, 3x menos 6. Tudo isso aqui igual a 0. Lembra, para te ter certeza que o teu fator comum, a tua fatoração, ela está exata, basta você fazer a prova de 9. Ó. Se eu multiplicar x com 3x, vai dar 3x ao quadrado, x vezes menos 6, 6x. Quando eu faço pelo fator comum, lembra que eu te falei, sempre o x que ficou do lado de fora, ele já vai ser o meu valor de x1, então ele já vai ser igual a 0. E aí vai sobrar para mim esse cara aqui, ó. Quando sobra esse povo aqui, na verdade, eu só estou separando a equação. Eu tenho uma equação do primeiro grau e eu vou trazê-la aqui para fora. Vai ficar aqui, ó, 3x menos 6 também é igual a 0. Na verdade, eu igualo as duas a 0. Eu igualo esse cara aqui que vai ser o meu x1 igual a 0 e a equação do primeiro grau também eu vou igualar ela a 0. Resolução da equação do primeiro grau, letra para um lado e número para o outro. Menos 6, vou passar para o segundo membro. Quando ele passa para o segundo membro, ele está negativo e ele vai passar positivo. Então eu vou ter aqui 3x vai ser igual a 6 positivo, estava negativo e passou positivo. Para finalizar a minha equação do primeiro grau, está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter aqui x vai ser igual a 6 dividido por 3. Então eu tenho que o meu valor de x2 vai ser igual a 6 dividido por 3, 2. Sendo assim, eu encontrei pelo fator comum o valor de x1, que é igual a 0, e o valor de x2, que me deu igual a 2. Posso fazer pelo fator comum, é uma opção, ou posso fazer pela fórmula. Lembra que eu te falei, se for fazer pela fórmula, o primeiro passo vai ser montar essa legenda para a gente não se atrapalhar, ó, trazer o valor dos coeficientes principal e do coeficiente secundário aqui para fora. Eu vou lá na equação e vou ver. A equação é 3x ao quadrado menos 6x. O valor de a nessa equação, ele vale 3. Então eu vou trazer para cá. O coeficiente principal vale 3 e o secundário menos 6. Agora eu vou ter que tomar muito cuidado. Automaticamente eu já encontrei o valor de x1.
sempre quando eu estou utilizando a equação do segundo grau completo, quando C é igual a zero, sempre o valor de x1 vai ser zero. Nunca esquece disso, então fica mais fácil. Para me encontrar o valor do x2, eu optei em trabalhar com a fórmula, que é como eu te falei, eu posso fazer ela mentalmente, só tenho que tomar cuidado com esse cara aqui que a gente vai trabalhar agora, com esse sinal de menos. Observa só, eu tenho que o x2 vai ser menos da fórmula. O valor de b, lá na minha legenda que eu trouxe ele é menos 6. Então eu não posso esquecer de trazer ele, ó. Menos 6, dividido por 3. Observa aqui que eu tenho uma situação onde o povo esquece muito, que é o sinal da fórmula e o sinal do coeficiente numérico secundário. Então eu vou ter o menos fixo da fórmula e o menos 6 do coeficiente secundário. Por que eu não posso esquecer? Que aqui eu vou ter um jogo de sinal. Lá na multiplicação, jogo de sinal, eu vou ter menos com menos, sempre vai ser positivo. Sinais iguais na multiplicação sempre vai ser positivo. Se por acaso eu esqueço de trazer esse menos para cá do número, esse número já não vai ser mais um número positivo, ele vai ficar um número negativo, porque eu vou ter só um sinal e eu não vou acabar realizando esse jogo de sinal. Então fica bem atento com esse sinal da fórmula, se caso você queira fazer mentalmente. Toda vez que aqui for negativo, lembra que vai ter esse jogo de sinal. E aí eu vou ter 6 dividido por 3 e o meu valor de x2 daria o mesmo da primeira operação do fator comum, igual a 2. Sendo assim, eu finalizo essa primeira parte aqui com x1 igual a 0 e o x2 igual a 2. Trabalhamos com os 3 casos especiais de equação do segundo grau incompleta, onde no primeiro caso, quando eu tenho b igual a 0 e c igual a 0, sempre vai ser x1 e x2 nulo. No segundo caso, as duas raízes serão iguais e no terceiro caso, as duas raízes diferentes e distintas. Obrigado, boa semana para todos e bons estudos.